Como se determina que uma pessoa tem deficiência? De acordo com a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU, ratificada pelo Brasil em 2008, e com a Lei Brasileira de Inclusão, a avaliação da deficiência deve seguir um modelo biopsicossocial, levando em conta impedimentos de natureza física, sensorial, mental e intelectual em interação com as barreiras do ambiente. Quem vai conversar conosco sobre o novo modelo de avaliação da deficiência é Sinara Polon Zardo, coordenadora de Educação Especial e Inclusiva da Universidade de Brasília. Olá, Sinara, bem-vinda ao Cidadania, muito obrigada por vir aqui participar do nosso programa. Explica para a gente um pouco, então, tudo começou com essa convenção da ONU, que é de 2006, né, e foi ratificada pelo Brasil em 2008, né, para determinar como se deve avaliar o que é, quem é que tem deficiência, é isso? Isso, obrigada, Roberta, pelo convite. Como você colocou, a Convenção da ONU, que foi publicada em 2006, ela apresenta um conceito de deficiência que vai focar a questão das limitações, né? São pessoas que possuem, no caso desse conceito, pessoas que possuem impedimento de longo prazo, de natureza física, intelectual, mental ou sensorial, que interação com as barreiras, né, da sociedade impedem a participação efetiva dessas pessoas, né, em plenas condições e igualdade de condições com as demais pessoas. Esse conceito, ele é ratificado no Brasil por meio de um decreto legislativo, 186 de 2008, e também por um decreto 6949 de 2009, que vai, então, incorporar esse texto da convenção, esse conceito, né, de pessoa com deficiência, à legislação brasileira. Então, a Convenção da ONU, ela não só conceitua o que é a deficiência, mas ela também estabelece os demais direitos que essas pessoas têm em relação à saúde, ao trabalho, à moradia, enfim, a todos os direitos humanos que vão ser condições, que vão trazer condições de dignidade para essa população que historicamente foi excluída, né, dos seus direitos sociais. Bom, essa convenção, esse conceito incorporado na legislação brasileira, ele traz também um desafio para a legislação nacional de incorporar esse conceito às políticas, né? Porque a referência não vai mais ser a limitação ou a impossibilidade em si do sujeito, né? Tendo em vista a CID, que era a Classificação Internacional de Doenças, que equiparava uma deficiência a uma doença. No caso da convenção, o conceito ele vai tratar da questão da acessibilidade, sobretudo. Então, ele reconhece as especificidades das pessoas com deficiência, as diferentes especificidades físicas, mentais, intelectuais ou sensoriais, mas foca a necessidade do contexto se tornar acessível para garantir a participação dessas pessoas. Então, o modelo biopsicossocial que vem à tona ou que se coloca a partir da demanda desse conceito, ele vai considerar as condições de saúde da pessoa com deficiência e como que isso determina algum tipo de limitação ou impedimento de participação dela na condição social, né, no contexto social. Então, é por isso que a gente fala que a convenção, ela na verdade demarca uma transição do modelo médico-clínico para esse modelo biopsicossocial que vai tratar das questões relacionadas às funções, a questão da saúde, a questão psicológica, a questão do ambiente social. Então, ela vai ser uma avaliação não só focada no impedimento em si, mas uma avaliação que ela vai ter um caráter multiprofissional e interdisciplinar. A gente tem até aqui uma arte que fala disso mesmo, que você falou, né, que essa mudança, né, da CID, que é a Classificação Internacional de Doenças,
modelo médico, que a gente conhece, né? Sempre que um médico passa um atestado, uma receita, um laudo, né? Tem aquele númerozinho da classificação, né? Que seria esse modelo médico. Então, é para mudar para esse modelo biopsicossocial, que seria, então, a CIF. É isso, né? Que é de acordo com a funcionalidade, incapacidade e saúde. Isso. Né? Isso é um pouco... explica para a gente, como você falou, essa questão que, assim, não é... Então, a deficiência não é uma coisa, assim, sozinha. Tem a ver com na interação com o ambiente. É aí que a gente pode determinar se existe mesmo uma deficiência? A perspectiva é a seguinte: a gente não pode reduzir a condição humana de uma pessoa com deficiência a uma lesão ou alguma falta de funcionalidade. Então, por isso que a CID ela é limitada nesse sentido. Na perspectiva de você discutir a Convenção da ONU e a própria questão da deficiência, na perspectiva dos direitos humanos também, a deficiência ela se coloca como uma condição humana e a perspectiva da CIF vai trazer o conceito de funcionalidade, quer dizer, o que essa pessoa consegue fazer sozinha com autonomia e o que ela precisa de uma ajuda técnica ou de algum recurso de acessibilidade ou de alguma adequação arquitetônica, por exemplo, para conseguir participar, né, dos diversos espaços sociais em igualdade de condições. Então, o foco não está mais no sujeito e no seu impedimento em si, mas o foco está no contexto que não é acessível. Porque ter uma deficiência, como eu falei, é uma condição humana, é uma forma de estar no mundo. É uma diferença como as outras diferenças que também existem e caracterizam os sujeitos. Só que no caso das pessoas com deficiência, demandam de recursos e serviços de acessibilidade. Então, a funcionalidade, a CIF, né, a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, ela vai trazer essa perspectiva mais ampla de compreensão da deficiência, pensando como que o sujeito interage com o ambiente. E essa perspectiva é uma mudança radical, a gente pode pensar, porque faz a gente pensar, né, no campo das políticas, por exemplo, pensar na questão da acessibilidade, na questão não só da acessibilidade arquitetônica, mas na acessibilidade na comunicação, na acessibilidade no transporte, na acessibilidade urbana em geral. Então, quer dizer, todos os recursos e serviços e ajudas técnicas que são necessárias para essas pessoas com deficiência, mas que também tornam acessíveis os espaços para as outras pessoas que também vão possuir algum tipo de necessidade, por exemplo, de locomoção ou visual temporária. Né? Então, a gente precisa pensar que a acessibilidade não é só também focada na deficiência, mas a população idosa se beneficia, né, dos serviços, dos recursos de acessibilidade, as mulheres gestantes também. E qualquer pessoa pode vir tornar-se a ser uma pessoa com deficiência. Né? Então, por isso, a perspectiva da CIF é essa avaliação mais ampliada, por assim dizer, do sujeito, da sua condição física, psicológica e também do ambiente social. E aí ela já engloba também essa adequação do ambiente que precisa ser feita. Exatamente, também a adequação do ambiente, que no Brasil a gente já tem várias legislações e decretos que tratam da questão da acessibilidade. E aí é importante também destacar que esse conceito da Convenção da ONU, que foi ratificado no Brasil como emenda constitucional, ele também inspira, por assim dizer, ele está referenciado na Lei Brasileira de Inclusão, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que traz esse conceito, né, como referência, por assim dizer, e que estabelece todos os direitos das pessoas com deficiência nessa legislação que foi publicada em 2015. E aí, nessa normativa, também se coloca a necessidade de se pensar num cadastro nacional de inclusão das pessoas com deficiência e num modelo unificado de avaliação da deficiência, que são duas diretrizes, por assim dizer, duas tarefas que a Lei Brasileira de Inclusão coloca como uma necessidade de você identificar a população que tem algum tipo de deficiência e pensar políticas públicas voltadas
à necessidade específica desse grupo. Então, essa é uma questão que eu diria até mesmo complexa no ponto de vista das políticas, porque atualmente nós trabalhamos com diferentes conceitos de pessoas com de deficiência nas diferentes políticas. Então, por assim dizer, Ministério do Desenvolvimento Social parte de um parâmetro, Ministério da Saúde de outro, Ministério do Trabalho de outro, educação de outros. Então, se a gente for comparar, por exemplo, a definição do censo escolar, de quem é o público da educação especial, há uma diferença do censo que o IBGE faz, do censo populacional. Então, esse estudo que está sendo feito aqui no Brasil e que, então, pensando aqui numa ordem cronológica, 2015 é publicada a Lei Brasileira de Inclusão, 2016 se institui um comitê responsável por dar conta dessas questões do cadastro nacional e da avaliação, do modelo de avaliação unificado de deficiência. Justamente nesse sentido, esse comitê é composto por 11 ministérios, INSS, IBGE e CONAD, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E a atribuição desse grupo é pensar, propor, por assim dizer, esse modelo unificado de avaliação, que na verdade, um instrumento para identificar a demanda, mas também para garantir os direitos dessa população. Como eu havia falado antes, algumas políticas têm como parâmetro o laudo médico para atestar, por assim dizer, a deficiência, ainda no modelo da CID, e alguns já utilizam algumas questões que a CIF coloca. Então, essa padronização, ela é interessante, ela é importante no sentido de ampliar, os direitos e identificar essa população. Que aí seria, então, esse modelo biopsicossocial, Explica um pouco para a gente como seria isso, que aí seria levando em conta, os aspectos físicos, sensoriais, mentais e intelectuais. Exatamente. Esse é o público, por assim dizer, que a Convenção da ONU coloca, como as pessoas que possuem algum tipo de deficiência. Então, pode ser uma limitação de longo prazo ou não, de natureza física, sensorial, mental ou intelectual. Qual seria essa diferença entre mental e intelectual? Então, a questão da deficiência intelectual, ela vai se referir mais à questão do desenvolvimento dos processos cognitivos superiores, que a gente chama na área da educação, mais relacionada à questão de memória, de conservação da informação, de raciocínio lógico matemático. Então, a diferença que se coloca, eu vou ilustrar, por exemplo, a partir do conceito do IBGE. Hoje, o censo demográfico, o censo populacional, o último foi feito em 2010, inclusive, ele coloca que praticamente 25% da população brasileira apresenta algum tipo de deficiência. O questionário que é feito, ele vai perguntar, no caso das deficiências físicas e sensoriais, se as pessoas possuem alguma dificuldade ou nenhuma dificuldade, uma grande dificuldade, por exemplo, são 4 níveis de respostas que eles colocam, em subir escadas ou se locomover no caso da deficiência física, ou em escutar ou enxergar no caso da deficiência visual. E aí poderia ser, por exemplo, assim, um grau, que precisa de uma correção visual nos óculos, isso já seria considerado uma pequena dificuldade sensorial? Entraria numa pequena dificuldade sensorial pela perspectiva do censo do IBGE. Mas a deficiência intelectual, ela só a pergunta só se refere, o questionamento só se refere se possui ou não a deficiência intelectual. Então, essas são as perguntas para mapear uma gama de especificidades que nós temos e que a perspectiva da CIF, inclusive por isso que IBGE, INSS e esse grupo está discutindo, é ampliar. Por quê? Porque a gente precisa também compreender qual é o nível dessa especificidade que o sujeito tem e em que medida que ele precisa de recursos
ou de ajudas técnicas, ou de ajudas de outros profissionais para realizar as atividades, e em que medida que ele tem autonomia. Então, por isso que a CIF, ela amplia, é como se ela pensasse numa avaliação do sujeito na sua integralidade, considerando as características próprias do sujeito, mas também o contexto que ele está inserido. Então, seria, por exemplo, nessa área da deficiência intelectual, também poderia haver gradações, assim como a pessoa, né, tem uma pequena dificuldade visual, que pode ser corrigida com óculos, ou chegar ao ponto, assim, de uma cegueira. Então, no intelectual também, não é só tem ou não tem? Também não é só tem ou não tem. Aí o instrumento mesmo que está sendo elaborado, ele vai contemplar possibilidades de você verificar quais tipos de atividade que a pessoa com deficiência intelectual consegue desenvolver sozinha. Por exemplo, atividades de vida diária, autocuidado, autonomia. Então, assim, são variáveis, por assim dizer, que vão ser utilizadas para avaliar essa questão da deficiência. E explica para os nossos espectadores, então, e a deficiência mental seria como? Bom, aqui tem uma questão no Brasil que em alguns momentos se trabalhava só com a nomenclatura deficiência mental, depois se utilizou mental/intelectual, e alguns utilizaram até como sinônimos, mas a Convenção da ONU traz essas duas especificidades. Duas separadas. Exatamente, separadas. Então, uma mais voltada para a questão comportamental e outra mais para a questão cognitiva, por assim dizer. Então, essa seria a diferença entre essas duas. Uma mais voltada para a questão da dificuldade de apreensão de conhecimento, e outra que pode ser, inclusive, no caso, com a ajuda de alguma medicação, ter algum tipo de tratamento que não elimina a deficiência mental, mas que ajuda a reduzir, por assim dizer, a expressão desse impedimento. E aí seria esses transtornos mentais, como a depressão, bipolaridade, o próprio autismo, essas coisas entrariam aí a gente vai, aí eu teria que verificar como é que o comitê está fazendo esse encaminhamento, mas na perspectiva da Convenção da ONU, se a pessoa possui algum impedimento nessas áreas e demandar algum recurso ou serviço de acessibilidade, ela vai ser considerada a pessoa com deficiência. Então, abre também o leque de abrangência, por assim dizer, desse público. E aí, a partir do momento que é considerado que ela tem uma deficiência, ela também tem direitos? Sim, ela também tem direitos, como, por exemplo, as pessoas com autismo. A legislação de 2012 equipara de fato os direitos das pessoas com transtornos globais do desenvolvimento, transtorno do espectro autista, com os direitos das pessoas com deficiência. Então, a gente vê que está tendo uma aproximação. Antes a gente trabalhava com categorias, por assim dizer, muito bem definidas de deficiência e níveis de comprometimento, e a avaliação da funcionalidade vem quebrar com essa lógica. Então, a ideia de unificar é isso, é você avaliar a condição da pessoa a partir das condições que ela apresenta de desenvolver, de realizar suas tarefas com autonomia, seja da vida diária, seja nas diferentes dimensões da vida dela, profissional, acadêmica, enfim. E como se faz essa avaliação? É preciso uma equipe multidisciplinar? Isso. A própria Lei Brasileira de Inclusão, ela vai falar que essa avaliação, ela precisa ser realizada por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar. Então, para sair dessa lógica de que um laudo médico definiria a condição de uma pessoa,
Um único especialista. Exatamente, médico. Um único especialista. Existiria um grupo de especialistas que fariam essa avaliação, né, das diferentes áreas do conhecimento que tratem dessas especificidades, né, que a Convenção da ONU coloca. Agora, esse também é um desafio que a gente tem, né, a formação dessas equipes multiprofissionais e interdisciplinares e, sobretudo, profissionais que estejam qualificados para atuarem no sistema público, né? Assim, a gente pode verificar a dificuldade que muitas pessoas de baixa renda têm em ter acesso a uma equipe médica ou algum suporte para identificar, muitas vezes, a especificidade do filho que tem alguma necessidade específica, como, por exemplo, autismo. Né? Então, o sistema de saúde precisa também se organizar e não só de saúde, mas as diferentes áreas se organizar. E as instituições de educação superior precisam pensar também, sobretudo, na questão da formação desses profissionais. Né, que a perspectiva da educação inclusiva que a Convenção da ONU traz, ela deve ser transversal à formação de todo e qualquer profissional, porque um engenheiro precisa pensar na acessibilidade, um advogado precisa ter esse conhecimento, um professor precisa ter esse conhecimento, um médico. Então, enfim, a multiprofissionalidade, a interdisciplinaridade, ela é um desafio. Não só, eu diria, no ponto de vista da formação, mas, sobretudo, na execução das políticas. Né? Que esse é um movimento que a gente precisa também fazer, porque tendo a positivação do direito nas legislações nacionais, a tarefa que a gente tem agora é pensar, né, planejar ações de efetivação desses direitos. Então, como essas políticas vão aproximar esses profissionais, né, para garantir os direitos das pessoas com deficiência e a participação delas na sociedade. Então, esse é um dos grandes desafios que eu vejo nessa questão da avaliação unificada. Eu vejo que o movimento da construção do instrumento e a discussão já tem avançado no Brasil, inclusive com um evento que aconteceu no final do ano passado. Né, diversos países estiveram aqui em Brasília fazendo essa discussão e socializando as suas experiências, né, sobre essa questão da avaliação unificada da pessoa com deficiência. Mas a gente precisa pensar nas outras questões que se referem, por exemplo, à intersetorialidade das políticas na área de pessoa com deficiência, né, transporte, saúde, habitação, educação, assistência social, todas essas, né, e outras áreas também, que comunicação, que precisa estar presente nessa parceria intersetorial, e a formação dessas equipes multiprofissionais e interdisciplinares também. A gente tem até aqui uma lista das áreas da União Europeia, que é que eles têm um programa que eles querem até 2020 que já esteja, que são justamente, né, um pouco nessas áreas, como você vinha falando, né, acessibilidade, a participação, igualdade, emprego, saúde, educação e formação, né, como você citou, realmente. A sociedade toda tem que estar preparada, né, para atender as pessoas, a proteção social e a ação externa. Né? Como está aqui no Brasil, né? Como estão essas áreas, como está sendo, né, lidado, como as políticas públicas estão atendendo, estão preparadas para atender as pessoas com deficiência? Então, a partir da publicação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, de 2015, e da organização desse comitê que eu citei anteriormente, essas áreas elas estão contempladas. Então, os ministérios das diferentes áreas, as pastas, estão responsáveis por pensar o modelo de avaliação de deficiência e inclusive com a proposição de um modelo de funcionalidade de avaliação brasileiro, né, que já está sendo estudado, discutido por essa comissão. Essas áreas, elas precisam dialogar, mas e aí, claro, por também ser da área da educação, eu gostaria de destacar o papel estratégico que a educação tem e que a formação, porque eu vejo que ela é transversal a todas essas demais áreas estratégicas, porque ela requer uma mudança de cultura
em relação ao reconhecimento das pessoas com deficiência, né? A gente precisa sair dessa visão assistencialista e caritativa da deficiência e começar a compreender a deficiência como uma diferença humana, como uma condição humana. Então, essa é uma perspectiva, uma mudança transformativa na sociedade, que, na minha opinião, ela só acontece pela via da educação. E aí, no caso, a educação de todos, né? Não apenas das pessoas com deficiência. Não, das pessoas com deficiência junto com as pessoas sem deficiência, porque a sociedade, inclusive, é essa. São diferentes pessoas interagindo, se socializando e construindo conhecimento. E é só a partir desse princípio de participação e permanência das pessoas com deficiência nos diferentes espaços que a gente vai conseguir mudar uma cultura. Não de tolerância, mas de reconhecimento e de respeito às especificidades dessas pessoas. E esse modelo unificado da avaliação brasileiro, aqui no Brasil, ele está próximo, ele já vai... Ele já, inclusive, eu consegui ter acesso ao documento e verifiquei já, tem uma minuta que já foi discutida por esse comitê. Agora, do ano passado para cá, também com toda essa mudança de gestão que teve, eu não sei te dizer que ação que foi encaminhada no sentido da implementação efetiva desse modelo, mas já existe sim um produto, inclusive, desse comitê e produtos de outros consultores que vêm desenvolvendo trabalhos e pesquisa em bases de dados aqui no Brasil para tentar compreender quais os parâmetros de avaliação que estavam orientando as políticas e como eles podem ser agora pensados em um único modelo de avaliação e que pode, inclusive, possibilitar a pessoa ter acesso aos aos vários direitos que ela tem, sem ter que estar reproduzindo documentação. Infelizmente, nosso tempo acabou. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, Roberto. Obrigada. Nós conversamos sobre o modelo de avaliação da deficiência unificado. Se você quiser rever, baixar ou repassar o link desse programa, é só acessar a nossa página na internet, no endereço senado.leg.br/TV, ou então o canal da TV Senado no YouTube. Para fazer algum comentário, crítica ou sugestão, telefone de graça para 0800 61 2211. Obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania.